Bem-vindos à série Genética e Doenças Raras do programa Rare Disease Academy, uma realização da Educare e curadoria científica da Casa dos Raros. Esta é uma série educacional e informativa sobre doenças raras desenvolvida para todos os atores do ecossistema e interessados no tema. Eu sou César Menezes, Head de Acesso ao Mercado e Novos Negócios da Educare, e para este 7º episódio, Desafios no Acesso aos Tratamentos para Doenças Raras, convidamos a doutora Carolina Fischinger, médica geneticista, diretora médica da Casa dos Raros, chefe do Centro de Pesquisa Clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Seja bem-vinda, doutora Carolina. Olá, pessoal! Hoje vamos falar um pouquinho sobre os desafios do acesso às doenças raras. Conhecemos em torno de 7 a 8 mil condições raras, sendo que em torno de 80% dessas têm de fato uma causa genética. As demais são causas imunológicas, infecciosas, que também podem ser consideradas raras, mas no contexto dessa nossa apresentação, nós vamos falar sobre as condições genéticas. E quando a gente fala um pouquinho sobre uma condição genética rara, a gente tem que dar uma olhadinha um pouquinho para os números e pensar que é raro, mas não tanto. Se a gente for considerar o número total de indivíduos com uma doença rara, nós vamos saber que em torno de 1 para cada 16 brasileiros podem ter alguma condição rara. E é uma doença, é um grupo de doenças que afeta 13 milhões de brasileiros. Contudo, se considerarmos a família, mãe e pai, nós podemos triplicar esse número, porque um paciente com uma doença rara acaba envolvendo todos os membros da sua família. Em relação ao prognóstico, 95% das condições raras são incuráveis e nós não temos um tratamento medicamentoso eficaz. Os cuidados são cuidados de manejo clínico geral. 5% são curáveis ou que tem um tratamento eficaz, adequado, ou que vai modificar de fato a condição do indivíduo. Em relação à idade dos pacientes que se manifestam com doenças raras, 75% ocorre na infância. Isso mostra a necessidade do reconhecimento precoce dessas doenças. Até porque, desses 75%, 30% morrem antes dos 5 anos de idade. Considerando muitas vezes que o tempo de espera por um atendimento em genética ou especialidades que atendem doenças raras ser de 5 anos, muitos pacientes com doenças raras sequer chegam a um atendimento clínico. Isso preocupa porque doenças genéticas são hereditárias e o paciente, além de não ter direito ao diagnóstico, a família muitas vezes fica aquém da possibilidade do aconselhamento genético. Sabemos que 25% das doenças raras se manifestam na vida adulta e que muitas vezes essa condição, por ter alguns sintomas comuns a outras doenças, também muitas vezes passam desapercebidos como doenças comuns, sendo que perdem a oportunidade de um tratamento e de um diagnóstico, considerando a causa genética. Então, o que nós temos em termos de semelhança das doenças raras? Elas têm uma baixa prevalência, têm uma gravidade muito grande em muitos casos, são crônicas, são degenerativas, são incapacitantes, afetam a autonomia, a qualidade de vida, não só do paciente, como seus familiares. Isso leva uma carga emocional considerável, não só no paciente, mas nos seus cuidadores, na busca sempre de tentar encontrar tanto um diagnóstico quanto um cuidado melhorado. E as doenças para quais não existe cura efetiva, muitas vezes afeta também a família emocionalmente. Então, conforme nós temos conversado, 95% os tratamentos eles são um cuidado clínico crônico, com manejo de equipe multiprofissional ou um cuidado paliativo. Em torno de 3% dos casos podem ser submetidos a algum procedimento cirúrgico e apenas 2% são beneficiados com terapias chamadas terapias para doenças órfãs. Quando a gente está falando de uma doença rara, uma terapia para uma doença órfã trata de tratar pacientes com condições raras. Mas a gente tem que enfatizar que, em contrapartida, existe esse acompanhamento multidisciplinar, a reabilitação, que auxilia na melhora da qualidade de vida. E quais são os desafios, para este paciente? Considerando um paciente que está dentro de um sistema público, os desafios podem ser médicos e sociais. Então, existe a escassez e o alto custo de recursos e diagnósticos terapêuticos,
Muitos locais têm alta tecnologia para fazer diagnóstico, mas alguns locais, a grande maioria ainda do território nacional, não disponibiliza de recursos tecnológicos para um diagnóstico de uma doença rara. Existe também uma escassez de serviços especializados, uma escassez de profissionais adequadamente habilitados, existe uma dificuldade no acesso à informação. Muitas vezes a informação de uma doença rara, escrita em 100 pacientes no mundo, por exemplo, a informação ela só está em inglês, ela não está em português. E isso não permite com que os pais possam ter habilitação de entendimento sobre aquela condição. Além disso, o diagnóstico tardio ou equivocado leva o paciente a longas jornadas, muitas portas batidas, muitas portas fechadas e muitas vezes até diagnósticos errados, porque algumas vezes o paciente pode manifestar uma condição com sintomas comuns a outras doenças, mas o quadro dele passa a ser um pouco atípico e muitas vezes pode levar anos para que o diagnóstico preciso seja realmente realizado. No Brasil, nós temos então uma distribuição dos serviços de referência em doenças raras e dos serviços de atendimento especializado em doenças raras. Esses serviços, eles são chamados Serviços de Referência em Doenças Raras, chamados SRDRs. Segundo uma publicação recente que fez um levantamento nacional sobre as doenças raras no Brasil. Vejam bem, 30% dos pacientes vão a óbito antes de chegar a um serviço de referência. Estamos perdendo muitos casos de doenças raras que sequer entram na estatística de diagnóstico e sequer aquela família tem a oportunidade do entendimento da causa do óbito e mesmo o aconselhamento genético. Então essa odisseia, além do tempo a chegar no serviço de referência em doenças raras, também o número de médicos que esse paciente passa antes de chegar. O número estimado é entre 7 e 8 médicos, geralmente profissionais pediatras, ortopedistas, otorrinolaringologista, gastro, pneumo, que o paciente passa durante esse período e ele não tem acesso adequado às informações que ele precisa até chegar, ou às vezes até ser encaminhado, ou até levantar-se a primeira suspeita de uma condição rara. Como eu falei, muitas manifestações clínicas simulam outras condições que podem ser comuns, como imaginar que uma hipoglicemia pode estar associada a uma doença rara. Hipoglicemia quando o açúcar do sangue está baixo. Quando que essa criança vai ser encaminhada, muitas vezes pode levar anos até que, por muitas vezes, esse paciente tem esse sintoma e por muitas vezes ele precisa consultar numa emergência até que alguém se dê conta de que esse sintoma pode estar associado a uma doença rara. Nós chamamos, então, a jornada do paciente, a odisseia diagnóstica, como uma longa jornada. O paciente inicia com sintomas, ele procura o primeiro médico interpreta como sintomas comuns, o paciente recorre, aí encaminha para um segundo especialista, o segundo especialista solicita exames, esses exames levam tempo para ter o resultado, esses resultados muitas vezes não são tão claros e esse paciente é encaminhado para um terceiro especialista. O terceiro especialista olha somente o seu órgão, encaminha para o quarto especialista ou o paciente volta para o pediatra e nisso ele anda em círculos, muitas vezes com uma dificuldade de acesso a um especialista ou a um geneticista que tenha conhecimento do processo de diagnóstico e tenha realmente o acesso a exames mais especializados, por exemplo, exames de genômica. E a importância do diagnóstico precoce. Uma vez eu ouvi falar que não precisava encaminhar o paciente ao geneticista porque essa doença igual é grave, não vai modificar a vida do paciente porque é uma doença genética. A resposta é não. Sim, vai modificar tanto a vida do paciente, porque há muitos tratamentos, mesmo não sendo medicamentosos, mas o cuidado clínico, evitar procedimentos, evitar exames desnecessários e cuidar em relação à questão da progressão da doença. Os procedimentos invasivos, cirurgias podem ser evitadas e muitas vezes um manejo de evitar determinados alimentos pode modificar totalmente a vida daquele indivíduo e as consequências que ele pode ter daquela doença. Então, é um prejuízo não iniciar o tratamento precocemente, há um excessivo gasto quando não se sabe esse diagnóstico adequadamente e há um excessivo desgaste, tanto emocional quanto um peso sobre o sistema público quando o diagnóstico é errado. Imagina administrar um medicamento que aquele paciente não precisava durante muitos anos, além do prejuízo físico, clínico causado àquele paciente, também há um prejuízo ao erário. No erário público, somos nós que mantemos. É importante que a gente detecte a necessidade
necessidade desse diagnóstico precoce e possa ter as intervenções o mais corretas possíveis com os especialistas que entendem desse tema. Pensando na distribuição do acesso ao diagnóstico preciso, o que eu quero dizer com isso? O diagnóstico preciso envolve avaliação por especialista e exames laboratoriais ou de genômica que são eficazes. Olhando para o Brasil como um todo, nós temos pouquíssimos centros hoje no Brasil que conseguem ter acesso a um diagnóstico mais complexo, como, por exemplo, o sequenciamento do exoma, o sequenciamento do genoma, do estudo de microdeleções, a análise de metabólitos, que podem ajudar também ao diagnóstico. Então, nós temos no Brasil pouco acesso a isso. São poucos centros que têm acesso a exames mais tecnológicos. Isso também faz com que a jornada desse paciente, mesmo muitas vezes dentro de um centro de referência, fique mais alongada por conta da falta do acesso e dos recursos financeiros para custear exames dessa natureza. Geralmente são exames caros, robustos, necessita equipe especializada, laboratórios muito qualificados, porque exames de genômica não podem comprometer a vida do paciente com diagnósticos errados. Então, o que são mesmo drogas órfãs? Se refere a medicamentos que são desenvolvidos para tratar doenças raras e doenças órfãs, e eu estou falando agora daqueles 5%. Nesse grupo de pacientes, a gente eventualmente vai ter uma medicação que vai modificar a história natural, que vai ter um impacto significativo. A reposição de uma enzima, a redução de um substrato, uma medicação que altera realmente a história natural, uma medicação que muda o quadro clínico do paciente, uma dieta, uma fórmula metabólica que deve ser usada. Isso nós temos para em torno de 5%. E a gente tem desafio no desenvolvimento dessas drogas órfãs. Quem vai querer produzir medicações para um grupo de 150 pacientes no mundo? Qual é a farma que vai se dedicar a fazer medicamentos para 1.000 indivíduos no mundo, para 1.500, vamos dizer até para 5.000. Então, a gente precisa pensar que para as drogas órfãs, nós também temos a necessidade de desenvolver tecnologias específicas de tratamento que também são desafiadoras. Primeiro, porque elas têm um alto custo para a pesquisa e para o desenvolvimento. Segundo, porque há um mercado restrito devido à baixa prevalência. Há uma dependência de incentivos como a designação de medicamentos órfãos, por exemplo, reduzir impostos para comercializar uma medicação órfã. A empresa teria esse direito? É um questionamento que eu faço. E a terapia avançada também requer centros especializados. Vamos dizer que o tratamento seja uma terapia gênica. Quando a terapia gênica é aplicada, ela não pode ser aplicada em qualquer local. Ela tem que ser aplicada, tem que ser cuidado, monitorado. O paciente pode ter reações, a manifestação clínica pós-aplicação pode ser grave e esse paciente precisa de um centro especializado para receber já aquela medicação órfã. Então, já houve um processo de desenvolvimento de alto custo para desenvolver a medicação órfã para um grupo pequeno de pacientes e a necessidade ainda de um centro especializado para a administração dessa droga. Além disso, há os desafios dos aspectos regulatórios. Quando uma medicação, após anos de estudo, após anos de ensaio clínico, ela é aprovada ao seu final, pode levar até 15 anos para isso acontecer. E nesse período, um alto investimento no desenvolvimento dessa tecnologia, ainda há as diferenças no processo de aprovação da medicação em diversos países. Temos o FDA nos Estados Unidos, o EMEA na Europa, a Anvisa no Brasil. Como que as pessoas vão interpretar a aprovação de uma medicação para um grupo de 100 indivíduos do seu país? Qual é o impacto? Muitas vezes os estudos de história natural não são tão convincentes sobre a questão do tratamento. Há atrasos na liberação de tratamentos nos mercados emergentes e há uma falta de alinhamento global em doenças raras. Será que seria de fato necessário passar pela aprovação em cada país? Não poderia ter uma aprovação universal que poderia ser única para o mundo todo? Seria mais simples também para as farmas conseguirem isso, mesmo tendo situações regulatórias diferenciadas de país para país. Mas não será que não poderia se unificar tudo isso? Então, esses 5% dos pacientes que se beneficiam de um tratamento específico para doença rara com uma droga órfã passa a ter desafios
também ao acesso. Quais seriam as soluções potenciais para este problema? As ações seriam união do Estado, no cuidado do paciente com doença rara, ter um entendimento que este grupo e esse nicho de paciente requer critérios de avaliação diferenciados, ampliar a política pública com inclusão de medicações para doenças raras dentro das normativas de acesso do Ministério da Saúde, porque muitas vezes, mesmo uma medicação de alto custo, ela pode ter um impacto muito significativo na história natural. Um paciente que recebe uma terapia genética, ele pode nunca mais necessitar, por exemplo, de uma ventilação mecânica. Quanto custa um paciente de longo prazo num hospital, numa ventilação mecânica, em detrimento ele receber uma medicação de alto custo? Isso tem que ser visto não só no contexto financeiro, mas no impacto na sua família. Porque um paciente que vive dentro de um hospital altera toda a rotina, torna com que um dos indivíduos da família precisa cuidar necessariamente dessa criança para o resto da vida. Então isso tem outros impactos que muitas vezes não são contabilizados nessa conta. Além disso, eu acho importante o fortalecimento das redes de apoio. As associações de pacientes devem ter um canal de abertura e conversar também com os órgãos públicos, explicitando realmente essas dificuldades. E eu acho que é importante que tenha o pensamento da equidade, do acesso, não só aquele paciente que pode ter um dinheiro para pagar o advogado, ter o acesso à medicação, porque ele soube pagar um advogado, em detrimento àquele que não tem. Então, no momento em que a gente decide que o tratamento de uma doença rara está na mão do judiciário, nós estamos tomando decisões equivocadas. Além disso, é fundamental que se invista no diagnóstico precoce. A ampliação de diagnósticos precoces envolvendo a triagem neonatal, que é os exames realizados no teste do pezinho, são fundamentais, porque precocemente nós já podemos detectar algumas condições e tratar antes mesmo da manifestação dos sintomas, desde que a gente tenha um programa estabelecido, bem organizado, em que o paciente tenha acesso a esse cuidado no sistema público. É importante mencionar aqui, nós vamos ter posteriormente mais falas sobre isso, a equipe multiprofissional. Um paciente com doença rara tem uma condição multissistêmica. Ele tem comorbidades físicas, emocionais, sociais, psicológicas, ele tem comorbidades, muitas vezes, nutricionais, de cuidado médico, de cuidado físico. Então, a equipe multiprofissional é muito importante. Um paciente com doença rara requer um cuidado do fisioterapeuta, do enfermeiro, do farmacêutico, do nutricionista, do dentista, do médico geneticista, do biomédico, do psicólogo, fonoterapeuta, biólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e muitos outros. É muito importante entender que o cuidado de uma criança ou de um paciente adulto com doença rara necessita de equipe multiprofissional. Na Casa dos Raros, nós fazemos isso. O paciente ele é cuidado de forma integral por todos os membros da equipe multiprofissional. E isso faz a diferença no acolhimento, no cuidado e no segmento clínico desse paciente a longo prazo. Como nós falamos, é importante reconhecer que há enormes desafios, tanto no acesso ao diagnóstico, como no convívio com a doença, no acesso ao tratamento e no acesso a centros especializados de cuidado com assistência múltipla, com carinho, com uma atenção voltada ao indivíduo e não só ao problema. Nós temos que olhar o paciente com doença rara como uma pessoa e não como uma doença. No momento que a gente tiver essa visão mais holística do paciente, da pessoa, nós vamos poder entender as questões sociais, da família e todas as suas dificuldades envolvidas. E, juntamente com órgãos públicos, serviços de atenção, advocacy, nós vamos tentar melhorar esse cenário do cuidado do paciente com uma doença rara. Agradecemos a participação da convidada doutora Carolina Fischinger para esse episódio e convidamos também a audiência a conhecer a plataforma de streaming eduprimebrasil.com.br da Educare e acesse os demais episódios da série. Até o próximo episódio.